Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho mais da história das vacinas pelo mundo afora e aqui no Brasil, nesse dia em que nós já temos as primeiras vacinas aprovadas pela Anvisa na reunião de ontem. Finalmente, nós temos vacinas aprovadas para utilização em caráter emergencial. Espero que agora a produção das vacinas seja aumentada e que se comece uma campanha de conscientização da população para a importância da vacinação. É sobre isso que eu vou conversar com vocês. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E você que está passando aqui pelo canal, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Gostaria também de agradecer aqui aos quase 9.000 inscritos no nosso canal. Pois é, gente, as vacinas elas ganharam conotação mais científica a partir dos estudos de um médico inglês da cidade de Berkeley chamado Edward Jenner. Edward Jenner era um médico que atuava muito próximo às famílias em Londres, e Londres vivia no século XVIII uma crise, uma epidemia muito grave de varíola, e a varíola matava muitas pessoas na Europa e na Inglaterra também. O Edward Jenner, a partir da observação junto às famílias que ele atuava, ele pôde perceber que existia um tipo de varíola que atacava o gado bovino e um tipo de varíola que atacava as pessoas. E era muito comum na crendice popular daquela época que mulheres que ordenhavam vacas com as tetas infeccionadas por varíola, as tetas das vacas tinham umas feridinhas, essas mulheres estavam protegidas da varíola humana. E de fato Jenner, quando foi investigar, ele observou que em todas as famílias cujas mulheres ordenhavam vacas, essas mulheres estavam imunes à varíola humana. Elas não desenvolviam sintomas da varíola humana. E ele começou a observar isso de maneira repetida. Foi então que Jenner, a partir dessa constatação, teve a ideia de pegar secreções de tetas de vacas com varíola e colocar em cima de arranhões feitos no braço de um menino de apenas 8 anos chamado James Phipps. A partir daí ele começou a observar o menino e o menino teve um pouco de febre, desenvolveu algumas pústulas, algumas feridas, mas não passou disso. Rapidamente a febre desapareceu alguns dias depois e as feridas também desapareceram. Bom, o Jenner então fez novos arranhões algumas semanas depois no braço do James e colocou agora secreções de ferimentos de varíolas de seres humanos em cima desses arranhões. E o menino não adoeceu de varíola. Ele começou a repetir isso em outras crianças e começou a observar que essas crianças estavam protegidas da varíola humana. Como esse método nasceu a partir de secreções de vacas, Jenner deu nome a esse método de vacinação. Vacina vem de vactinha, do latim, que reporta a vaca. Bom, esse método então começou a ser amplamente utilizado por Jenner e seus seguidores, e 2 anos depois ele apresentou os seus trabalhos na Sociedade Britânica de Ciência, tendo sido reconhecido esse método. Embora tenha sido reconhecido pela Real Sociedade Britânica de Ciência, o método de Jenner gerou muita contestação, e muitos colegas de Jenner, médicos inclusive, chamavam ele de charlatão. Alguns anos depois, Londres se livrou da varíola e em 1980 a Organização Mundial da Saúde decretou a erradicação mundial da varíola. A varíola é uma das únicas doenças que foi simplesmente varrida do planeta pelo método da vacinação criado por Jenner, que é considerado o pai da imunologia. Pois bem, e o Brasil tem o seu Edward Jenner, é um baiano que se autodenominava cearense porque veio morar muito cedo em Fortaleza, chamado Rodolfo Teófilo. Farmacêutico, Dr. Rodolfo, desenvolveu uma técnica parecida com a técnica de Jenner, porque o Ceará no século XIX viveu um grande drama com a seca e a população de Fortaleza cresceu rapidamente devido à migração de sertanejos do interior do Ceará para a capital cearense. Isso fez com que aparecessem bolsões de pobreza nos arredores de Fortaleza e a varíola começou a se disseminar com força total em Fortaleza. Bom, o Dr. Rodolfo estava de férias na Bahia
quando soube do novo surto de varíola em Fortaleza, foi para a escola baiana aprender como se produzia vacina contra varíola baseado no método aperfeiçoado de Edward Jenner. Voltou para Fortaleza e lá em Fortaleza começou a vacinar as pessoas da periferia, começou a divulgar o seu método e começou a vacinar as pessoas gratuitamente. E aí eu não vou entrar em detalhes dessa história porque existe um vídeo que foi produzido pelo grupo Seara da Ciência da Universidade Federal do Ceará que conta essa brilhante história, essa história de dedicação à ciência e dedicação aos mais vulneráveis do Dr. Rodolfo Teófilo. Eu deixei todos os créditos aí e vamos torcer que o YouTube não tire o vídeo do ar em função dos direitos autorais. Eu até tentei fazer contato com o grupo Seara da Ciência, mas o canal do YouTube deles não tem um e-mail para contato para pedir a autorização para rodar o vídeo. Mas eu estou desmonetizando esse vídeo para não gerar nenhum tipo de receita e nenhum tipo de problema com direitos autorais, porque eu acho que o conteúdo desse vídeo contando de uma maneira muito rápida a breve história do Dr. Rodolfo Teófilo deve ser propagado e disseminado, porque nós vamos começar hoje um processo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil e há muitas pessoas que tentam desacreditar ainda hoje, em pleno século XXI, o método da vacinação. Com vocês, a história do Dr. Rodolfo Teófilo, contado pelo grupo Seara da Ciência da Universidade Federal do Ceará. Vale a pena assistir até o fim. Você deve estar estranhando essa foto em preto e branco. Não estranhe. Estamos iniciando uma viagem ao passado. Voltaremos para um tempo em que farmácia era escrito com PH, que nem essa aqui na famosa Praça do Ferreira. Vamos apresentar um pouco da história de um cearense que nasceu na Bahia. Isso mesmo. Ele dizia que era cearense porque queria. Seu nome era Rodolfo Teófilo. Rodolfo formou-se farmacêutico em 1875 e sua farmácia ficava aqui, perto, no começo dessa rua, a Rua da Palma, conhecida atualmente como Major Facundo. Rodolfo foi professor de Ciências Naturais no Liceu do Ceará e podemos dizer que era um intelectual, pois além de escritor, foi membro e um dos presidentes da Padaria Espiritual, uma agremiação literária que existiu em Fortaleza entre o final do século XIX e o começo do século XX. A Padaria Espiritual publicava um jornal chamado O Pão. Cada um dos membros dessa sociedade era chamado de padeiro e tinham alcunhas jocosas. Rodolfo, por exemplo, era o Marcos Serrano. Ele escreveu 28 livros, alguns sobre ciências, mas seu tema preferido era a seca no Nordeste e seu povo pobre, que nesses períodos eram mais conhecidos por flagelados. Ele começou a publicar seus livros pouco tempo depois de se formar, quando estabeleceu sua farmácia em Fortaleza aos 24 anos de idade. A farmácia foi inaugurada em 1877, o primeiro de um período de 3 anos trágicos para a saúde pública cearense. Fortaleza, nessa época, tinha uma população de mais ou menos 42 mil almas, como se dizia antigamente. Destes, cerca de 2 mil eram escravos. Isso mesmo, o Brasil do imperador Dom Pedro II ainda tinha escravos. Rodolfo e sua esposa, Dona Raimundinha Cabral, eram abolicionistas e participaram da campanha para a libertação dos escravos, ao lado do Dragão do Mar e tantos outros. A seca que se estabeleceu no Ceará em 1877 foi uma das piores já conhecidas. A cidade ficou amontoada de sertanejos, fugindo do sertão,
de tal forma que no ano seguinte, 1878, a população de Fortaleza aumentou assustadoramente de 42 mil pessoas para mais de 100 mil. A cidade não tinha estrutura para receber tanta gente. Os flagelados ficavam na periferia da cidade, alojados precariamente em abarracamentos sem a menor condição sanitária e se alimentando muito mal. Tudo favorável ao desenvolvimento de uma peste. E qual foi a peste da vez? A varíola. Epidemia de varíola. Os meses Berriobros de 1878 foram devastadores. Os retirantes que adoeciam eram levados para os lazaretos, que eram abrigos precariamente mantidos pelo poder público em locais mais afastados da cidade. Em setembro de 1878, os 300 leitos do lazareto da Lagoa Funda estavam lotados. No mês seguinte, em outubro, foram contabilizados cerca de 5 mil doentes. Em novembro, calculavam-se 40 mil enfermos na cidade. A assistência médica, na época, era muito precária. Só existiam 11 médicos na cidade, de acordo com o censo de 1872. Não havia como dar assistência a tanta gente para uma doença tão contagiosa. E até hoje sem cura. Mas não se preocupe, a varíola hoje está extinta, pois existe vacina. Naquela época já se sabia que a vacinação era uma boa medida profilática. Nos jornais da cidade, era comum anúncios de sessões de vacinação realizadas por médicos patrocinados pela Inspeção de Higiene, como era chamada a Secretaria de Saúde. Entretanto, a medida era controversa e muitos se recusavam ao procedimento. Além disso, é provável que os anúncios nos jornais não sensibilizavam a maioria dos fortalezenses, pois dos 42 mil habitantes registrados antes da epidemia, quase 36 mil eram analfabetos. Portanto, apenas 16% dos moradores sabiam ler e escrever em Fortaleza. A medicina da época adotava certas doutrinas ditas científicas. Dentre elas, a doutrina telúrica, que acreditava que as doenças chegavam a partir do solo, de onde surgiriam emanações malignas que eram levadas pelos ventos. Outra, a doutrina miasmática, que afirmava que o conjunto de odores fétidos provenientes de matéria orgânica em putrefação causariam o surgimento de miasmas, sendo a renovação do ar uma medida para impedir os miasmas maléficos. Com base nessas doutrinas, o governo decidiu remover os flagelados dos abarracamentos a leste da cidade para outro extremo, a oeste. Isso foi feito à força, o que contribuiu para abarrotar de doentes os lazaretos dessas regiões. A remoção não impediu as mortes, que aumentaram de forma assustadora. O sistema de saúde colapsou. Em dezembro de 1878, morriam cerca de 500 pessoas por dia em Fortaleza. No pico da epidemia, dia 10 de dezembro de 1878, a capital teve um registro oficial de 1.004 mortos, enterrados em vala comum. Esse dia ficou registrado na nossa história como o Dia dos 1000 Mortos. Esses números são impressionantes e mostram como a doença altamente contagiosa e potencialmente fatal pode devastar uma população e quanto são importantes as medidas de distanciamento social, tão atuais, mas ineficazes nas condições daquela época. A epidemia arrefeceu naturalmente. Até fevereiro de 1879, o número de mortes diminuiu consideravelmente. Talvez porque virtualmente todos tinham sido infectados. Não havia mais a quem infectar.
A partir daí, a varíola passou de epidemia para endemia, isto é, a doença estava sempre presente. Sempre era registrado certo número de doentes. Como disse Rodolfo Teófilo, a varíola acabou morando na capital, onde de quando em vez fazia uma vítima. Alguns anos depois, em 1900, Rodolfo estava em férias na Bahia quando foi informado sobre uma nova epidemia de varíola em Fortaleza. Aproveitando sua presença em Salvador, decidiu aprender a fazer a vacina e a vacinar. Em seguida, comprou todos os equipamentos necessários para fabricar a vacina. Dentre os equipamentos estavam 2 bezerros. Ele embarcou tudo para Fortaleza, chegando na cidade em 6 de dezembro daquele ano. Rodolfo anunciou seu feito e convidou a população a se vacinar em sua própria residência, na Visconde de Cauípe, número 4, hoje Avenida da Universidade, nas cercanias da Faculdade de Direito. A cada dia, Rodolfo registrava o número de pessoas que ele vacinava, gratuitamente. Ele fazia esse trabalho sem nenhuma ajuda do governo. Ao final de 1901, o primeiro ano de vacinação, ele vacinou 3.585 pessoas. Entretanto, a população da periferia não atendia seu chamado. Em agosto, Rodolfo comprou um cavalo e diariamente cavalgava até os subúrbios para vacinar as pessoas. Encontrou muita resistência. Mães pegavam filhos pequenos ao colo, crianças corriam de medo, aos gritos, escondiam-se nas matas. Corria entre eles a ideia de que a vacina era uma desculpa que o governo inventara para acabar com os pobres e que Rodolfo era a própria peste disfarçada de gente. Mas Rodolfo não desistiu. Para convencer aquela gente, usava 3 métodos. Primeiro, contava histórias do Santo Jenner. Na verdade, ele falava do inglês inventor da vacina, que em sua história aconselhava a todos aceitarem a vacina. Um segundo método era ameaçar os renitentes com prisão e multas pesadas, que na verdade ele nem poderia aplicar, pois não era agente do governo. Às vezes funcionava, às vezes não. Aí entrava o terceiro método: pagava para vacinar. Tudo por sua conta. O governo do oligarca Antônio Pinto Nogueira Accioli passou a persegui-lo, acusando-o de desmoralizar as autoridades. Assim perdeu sua cátedra no liceu, foi acusado de charlatão, tendo seu estabelecimento farmacêutico boicotado. O próprio Rodolfo atestou que a varíola estava extinta em Fortaleza. Ele quase não encontrava pessoas doentes nas casas que continuava a visitar pela periferia. Após anos sob pressão e para se defender, em 1907, Rodolfo enviou uma amostra de sua vacina para a avaliação do Instituto Manguinhos, atual Fiocruz, no Rio de Janeiro. A resposta chegou cheia de elogios à qualidade da vacina cearense. Rodolfo Teófilo continuou a vacinar, sem descanso, até próximo de seu falecimento em 1932.